Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo 18, falando sobre o feudalismo. Então, eu vou começar retomando alguns aspectos que nós vimos na última aula sobre a formação do feudalismo. Nós vimos que, com a morte de Luís o Piedoso, filho do Carlos Magno, o Império Carolíngio acabou sendo dividido em três partes, para o Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Essa divisão do Império Carolíngio, por sua vez, acabou contribuindo para uma nova onda de invasões. A Europa, que já se via cercada pelos árabes muçulmanos presentes no mar Mediterrâneo, também passou a conviver com invasões dos chamados povos vikings, mais ao norte, e também dos magiares ao leste. Nesse sentido, a Europa se viu praticamente cercada, e então foi comum a sua ruralização. As pessoas, fugindo dos ataques e das invasões, procuravam se abrigar no campo. E assim, a agricultura passou a ser a principal atividade praticada. Vale lembrar que, nessa época, como uma forma de tentar se proteger das invasões, foram muito comuns doarem terras em troca de lealdade e fidelidade, ou seja, em troca de apoio nas batalhas, na luta contra os invasores. Quando você tem um bem dado em troca de algo, isso é chamado de feudo. Portanto, esse período da Idade Média acabou tendo como característica básica um modo de vida feudal, o feudalismo. O feudalismo, por sua vez, se caracteriza, portanto, por uma vida rural, pela economia baseada na agricultura voltada para a subsistência, ou seja, para o próprio consumo. Como a Europa se via basicamente cercada, isso mostra para a gente que o comércio era praticamente pouco praticado, não tinha muito como comercializar com outros povos. E então, com a queda do comércio, também não havia muita circulação de moedas. Nesse sentido, os feudos acabaram ganhando um caráter de autossuficiência, ou seja, produzia-se nele tudo aquilo que se consumia. No entanto, vocês devem estar se perguntando, a Idade Média se caracteriza pelo feudalismo, mas afinal de contas, como que funcionava o feudalismo? Como era o funcionamento dos feudos? E é isso que nós vamos ver agora. Então, nós vimos a importância dos castelos. Como nessa época haviam muitas invasões, era necessário obrigações seguras. E então o castelo, ele era a parte mais importante dos feudos, porque era onde abrigava todos os segmentos sociais, sobretudo nesse período de invasões. Geralmente eram construções bastante resistentes, com poucas janelas para serem os mais seguras possíveis. Além do castelo, tinha também um templo religioso para que as pessoas pudessem cumprir com suas obrigações religiosas, e tinham alguns equipamentos, a exemplo do moinho, do celeiro, da estrebaria, do forno, oficinas. Afinal, como nós falamos, os feudos produziam basicamente tudo aquilo que eles consumiam, então eram necessários esses equipamentos. Como se não bastasse, além dessas composições, também haviam terras nos feudos. Nós tínhamos a parte dos bosques, que geralmente eram exclusivas dos nobres, porque apenas os nobres podiam praticar a caça. Além dos bosques, nós tínhamos as áreas de terras. Essas áreas eram chamadas de mansos e eram divididas entre os grupos sociais. Nós temos os nobres e aqueles que não eram nobres. Em geral, esses que não eram nobres, que viviam nos feudos, eram os servos. E então, essas terras eram divididas entre eles. Nós tínhamos o manso senhorial, portanto, as terras dos nobres, do senhor feudal, que o senhor feudal era o nobre, que era o dono do feudo, e nós tínhamos também o manso servil, ou seja, as terras que eram fornecidas aos servos pelos trabalhos prestados.
Então, a gente percebe que, além do manso senhorial e do manso servil, também tinha o manso comunal, que era aquele de uso comum, tanto para o senhor feudal quanto para os servos. Os servos, em geral, eles acabavam vivendo nos feudos em busca de proteção. Eles eram protegidos. Na época de guerras, de invasões, eles também eram abrigados junto com os nobres nos castelos. Entretanto, para eles terem essa proteção e terem também terra para garantir a sua sobrevivência, eles tinham que pagar tributos. Então, era uma relação de dependência, na qual tanto o senhor feudal tinha obrigação com os servos de protegê-los e garantir o seu sustento, como os servos tinham a obrigação, em relação ao senhor feudal, de pagar impostos, tributos. Esses tributos podiam ser pagos tanto na forma de trabalho, como na forma de produtos. Dentre esses impostos, dentre esses tributos pagos pelos servos aos senhores feudais, nós temos a corveia, a talha, a banalidade, a captação, a mão morta e o tostão de Pedro. Quando a gente fala na corveia, era o trabalho dedicado aí pelos servos de 2 a 3 vezes na semana no manso senhorial. Vale lembrar que toda a produção do manso senhorial pertencia ao senhor feudal. Entretanto, quem trabalhava para que essa produção acontecesse eram os servos. Esse era o imposto da corveia. Nós temos também o imposto da talha. A talha era um imposto em que os servos tinham que entregar metade do que era produzido no seu manso. Então, metade ficava para os servos e a outra metade era entregue aos senhores feudais. Tinha também a banalidade. Como os servos precisavam utilizar os equipamentos presentes nos feudos, como moinho, fornalhas, estribarias, dentre outros, algumas ferramentas, eles tinham que pagar por isso. Era a banalidade. Tinha ainda a captação, que era uma espécie de tributo anual por pessoa por morarem nos feudos. A mão morta, que era quando algum servo morresse, eles deviam então pagar como uma forma de não deixar o senhor feudal no prejuízo e da família continuar vivendo no feudo. E, por fim, o tostão de Pedro, que era o dízimo pago pelos servos à igreja. Então, nós percebemos que a vida dos servos não era nada fácil. Pelo contrário, era uma vida marcada aí pela pobreza e também pelas dificuldades, pela exploração. Nesse sentido, a gente pode perceber, portanto, que a sociedade feudal também não era muito justa. Era uma sociedade um tanto quanto desigual. Não só uma sociedade desigual, como também hierarquizada e estamental. Quando nós falamos uma sociedade hierarquizada, quer dizer que ela estava dividida em níveis sociais. E estamental, ou sociedade de ordens, era aquela sociedade em que quase não havia mobilidade social. Os grupos sociais estavam ligados à posição de berço, à posição de nascimento. Então, quem nascesse nobre, morreria nobre. Quem não nascesse nobre, continuaria não sendo nobre. E as chances de mudar de condição social, de posição social, eram muito remotas. Então, nós percebemos que a sociedade, a composição social, estava ligada, sobretudo, à relação que esses grupos tinham com a terra. Afinal, como nós vimos, a vida feudal, ela era marcada por uma vida rural, pautada na agricultura. Então, os grupos se dividiam entre aqueles que controlavam as terras, ou seja, aqueles que possuíam terras, e aqueles que trabalhavam nela, que não tinham terras. Em geral, nós temos o clero, os nobres, os camponeses e servos. O clero e os nobres eram aqueles que controlavam as terras, que possuíam terras. Já os camponeses e servos eram aqueles que trabalhavam nelas.
Portanto, nós percebemos que clero, nobres estavam no topo da sociedade feudal e os servos e camponeses na base. Em geral, nessa sociedade de ordens, as funções de cada grupo eram bem delimitadas. O clero tinha a função de orar, os nobres de combater, e os camponeses e servos a função muito clara de trabalhar. Portanto, a sociedade feudal era composta basicamente por dois grupos, os nobres e os não nobres. E esses grupos, eles acabavam sendo unidos pelo clero. Mas, afinal de contas, o que era o clero? O clero eram os membros que compunham a Igreja Católica. A função do clero era a função de orar. Nessa época, a gente costuma dizer que o clero ele era praticamente um representante, um intermediário entre Deus e os homens. Como a Bíblia era escrita em latim, muitas pessoas eram analfabetas e elas não conseguiam compreender o que estavam os ensinamentos religiosos, elas acabavam dependendo do clero para poder ter acesso a isso. Então, se eles quisessem se comunicar com Deus, o clero era fundamental. Nesse sentido, que se torna praticamente esse intermediário entre Deus e os homens. Vale lembrar também que nessa época haviam os homens que eram leigos, ou seja, que tinham uma vida comum, que tinham esposas, se casavam, constituíam família, trabalhavam, e tinham os clérigos. Os clérigos eram aqueles que se dedicavam a uma vida religiosa. Então, podiam ser padres, bispos, arcebispos, né? Enfim, eles eram chamados de monges. Vale lembrar que também tinham as mulheres que eram religiosas, chamadas de monjas. Então, nessa época, os clérigos, eles não obedeciam aos senhores feudais, mas sim à hierarquia da igreja. Então, a Igreja Católica, ela tinha uma hierarquia que era formada pelo líder supremo, o Papa, e seguida pelos cardeais, pelos arcebispos e bispos e, por fim, pelos padres. Então, a gente percebe que a igreja, o clero, ele era dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero era composto por pessoas de origem nobre, que compunham geralmente os melhores cargos, cargos de arcebispo, cargos de cardeais. Já o baixo clero era composto por pessoas que não eram nobres, camponeses, que geralmente ocupavam cargos menores. A exemplo de padres, eles eram responsáveis por cobrar impostos, os dízimos pagos à igreja. E, em geral, até o século XII, os clérigos eles podiam se casar, ter uma vida normal, constituir famílias. Entretanto, a partir do século XII, foi estabelecida a regra do celibato, ou seja, padres, arcebispos, cardeais, bispos, papas não podem se casar. Eles não podem ter nenhum tipo de relacionamento a não ser com Deus. Um outro ponto importante é que nessa época não haviam escolas, universidades. Todos os ensinamentos passados eram feitos por membros da igreja, pelos monges nos monastérios. Então, geralmente, eles também produziam imagens como uma forma de sensibilizar as pessoas e ensiná-las. Os servos aprendiam as suas práticas no dia a dia. Não havia uma faculdade que ensinasse algum assunto especializado, algum assunto específico. Então, tudo ficava a cargo da igreja. Além do clero, nós temos também os nobres. Os nobres tinham a função de combater. Em geral, eles se dedicavam à preparação militar e se filiavam a ordens de cavalaria. Era muito comum entre eles a ocorrência da relação de suzerania e vassalagem, como nós vimos. Cabia ao suzerano proteção e, em geral, ele concedia terra e, em troca, o vassalo era aquele que recebia essa terra, mas devia ao suzerano fidelidade e lealdade. Em geral, essa fidelidade e lealdade consistia no auxílio militar. Essa relação de suzerania e vassalagem era feita por meio de um juramento e de uma cerimônia conhecida como
investidura. E foi muito comum essa prática existente entre os nobres. Vale lembrar que quando um nobre recebia um feudo, ele era chamado de senhor feudal. Então, o senhor feudal era o dono do feudo. E, em geral, o senhor feudal ele tinha seus filhos, formava sua família. Apenas o primogênito, ou seja, o filho homem mais velho, é que tinha o futuro garantido. Ele seria o herdeiro. Isso acontecia justamente para que o poder de uma família não se dividisse, para que os bens ficassem concentrados em uma única pessoa. Entretanto, vocês devem estar se perguntando, tá, mas se só o filho mais velho, era herdeiro, então o que acontecia com os demais? Pois bem, os demais, no caso dos filhos homens, ou eles acabavam estabelecendo relações de suzerania e vassalagem, eles se tornavam vassalos de algum outro nobre para poder receber um feudo e se tornar um senhor feudal, ou então eles acabavam ingressando na igreja. Naquela época era possível a compra de cargos religiosos, e então eles acabavam compondo aí alguns cargos, algumas funções, né, se tornando clérigos. Além disso, no caso das mulheres, as mulheres elas muitas vezes ficavam sob a submissão de alguma autoridade masculina, geralmente era do pai. Na falta do pai, elas acabavam tendo que respeitar ao irmão mais velho. E elas viviam com o irmão mais velho em seu feudo. Caso elas se casassem, elas iam viver no feudo do seu marido. Caso isso não acontecesse, elas também podiam ingressar na vida religiosa. Algumas chegavam a ingressar na vida religiosa só para não ter que se casar com uma pessoa específica. Era muito comum. Então, pessoal, a gente percebe que a sociedade feudal era uma sociedade bastante hierarquizada, desigual. E, por fim, na base dessa sociedade, nós tínhamos aí a presença dos camponeses e dos servos, que eram aqueles que não tinham posses, mas que trabalhavam nessas terras. Quando nós falamos deles, então a sua função era muito clara, era de trabalhar. Eles eram responsáveis praticamente pela sobrevivência de todos. Afinal de contas, eles que garantiam o sustento, eles que trabalhavam na agricultura. A sua vida era pobre e uma vida difícil. Como nós vimos, eles tinham que pagar uma série de tributos aos senhores feudais. Vale lembrar, pessoal, que quando a gente fala de servos, todos os servos eram necessariamente camponeses, ou seja, trabalhavam no campo, trabalhavam na agricultura. Entretanto, nem todos os camponeses eram servos, ou seja, nem todos os camponeses estavam presos à terra e a uma série de obrigações. Um exemplo muito claro eram os vilões. Os vilões eram aqueles que eram camponeses e que eles não estavam presos a um determinado senhor feudal, a um determinado feudo. Eles escolhiam em qual feudo eles queriam trabalhar. Claro, eles também pagavam tributos, eles também acabavam, então, pagando tributos, tendo algumas responsabilidades, mas eles recebiam proteção também. No entanto, eles não tinham esse comprometimento com a terra, eles não estavam presos à terra, ao contrário do que acontecia com os servos. Os servos, eles estavam presos por uma série de obrigações. No entanto, apesar disso, pessoal, deles não serem livres, eles não podem ser comparados aos escravos. Isso porque escravos podiam ser considerados propriedades. Os escravos podiam ser vendidos, eles podiam ser comercializados, eles eram uma propriedade do seu dono. Quando a gente fala nos servos, não, os servos eles não eram uma propriedade, havia relações de dependência. Da mesma forma que os servos tinham obrigações para com os senhores feudais de pagar tributos, os senhores feudais também tinham obrigações para com os servos. Eles tinham que garantir o seu sustento, bem como eles também deveriam garantir a eles proteção. Como nós vimos,
Na época de batalhas, de invasões, eles eram abrigados no castelo junto com os nobres. Então a gente percebe que essas obrigações eram mútuas, eram das duas partes. Inclusive, os servos não podiam ser expulsos dos feudos. Isso só poderia acontecer caso eles estivessem com alguma doença contagiosa ou então se eles acabassem não respeitando, não pagando tributos, cometendo algum tipo de infração. Bom, pessoal, então esse era o funcionamento dos feudos. A gente percebe que os feudos, eles eram então, em geral, ligados a uma vida rural. A base econômica era agrária, a agricultura de subsistência, quase não havia prática do comércio e, portanto, não havia circulação de moedas. Vimos que a sociedade era estamental e praticamente, então, sem mobilidade social, dividida entre clero, nobres e camponeses e servos. E vimos ainda que o poder, nessa época, ele era descentralizado. Embora tivessem os reis, esses reis tinham uma figura simbólica. Eles não tomavam decisões. Cada feudo tinha o seu senhor feudal e eles quem administravam o seu feudo, criando suas próprias regras. Portanto, o poder político, nesse momento, era localizado nos feudos. E a gente percebe que, então, que ele se encontrava de forma descentralizada. Então, é isso. Até mais.